Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvo ao Senhor por essa rica oportunidade. E mais uma vez sou grata também aos pastores. Esse grande privilégio de poder estar ministrando a palavra do Senhor. E que os irmãos abrissem as Bíblias em Isaías, capítulo 46. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Pode sentar, igreja. Então, irmãos, eu meditando nas situações que acontecem, os irmãos acompanham, a calamidade que está no mundo, mas aqui, por essa palavra, nós percebemos que para tudo o Senhor tem um propósito. Tudo que o Senhor faz é bom. O que Ele é a bondade em pessoa, é o puro amor. Então, mesmo que aos nossos olhos, às vezes, a gente não entenda, mas o servo de Deus não precisa entender, ele precisa obedecer. Porque entender, naquele dia, quando estaremos com o Senhor, Ele vai nos explicar muita coisa que hoje nós não temos entendimento. Mas aqui no livro de Daniel no capítulo 12, o Senhor diz que somos participantes da família dele, e por isso Ele participa também dos seus filhos, dos seus profetas, dos acontecimentos, para que nós saibamos o caminho que devemos seguir, dependendo da situação que enfrentamos. E aqui no capítulo 12, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha as tuas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então a palavra do Senhor, ela é viva, porque para todas as nossas necessidades, a Bíblia Sagrada, a Santa Escritura, tem a resposta. E aqui o Senhor está dizendo que haverá tempo que as pessoas correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É o que estamos vivendo hoje. A ciência se multiplicando através da internet, que pelo menos 15, 20 anos atrás a gente não conhecia, mas muito rápido hoje está dominando tudo. Agora a inteligência artificial, que também é preocupante e ao mesmo tempo é útil. E também as pessoas de lá para cá, porque nós nunca percebemos tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas temerosas diante de tudo que está acontecendo. Mas nós, como servos do Senhor, temos também os mesmos pensamentos.
Temos os mesmos pensamentos que o mundo tem, porque estamos ainda nessa carne. Mas os nossos pensamentos, pela palavra do Senhor, que hoje nós, pela palavra, temos a mente de Cristo, nós temos como estar evitando esses pensamentos. A gente não pode impedir, mas a gente pode evitar pela palavra do Senhor. Por que digo isso, irmãos? Porque a gente não tem que se conformar com as coisas do mundo, mas a gente tem que renovar o nosso entendimento. Assim diz a palavra do Senhor. E aqui no versículo 9 ele diz para Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então aqui o que é ser sábio de acordo com a palavra do Senhor? Aqui em 2 Timóteo, carta de Timóteo, perdão, 2 Coríntios, no capítulo 10, o Senhor nos ensina como nós devemos nos defender, como nós devemos guiar os nossos pensamentos, como diz aí em Efésios, vestir o capacete da salvação. Diz assim, 10 no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então há fortalezas que quer destruir o nosso andar com Deus, de falarmos da palavra de Deus. Os irmãos sabem o tempo que estamos vivendo, estão querendo calar os cristãos, mas assim instrui o Senhor, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então os nossos pensamentos devem estar cativos na palavra do Senhor. Porque hoje é por ela que nós vivemos. Ela hoje é a nossa regra de vida. Porque hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Somos propriedade dele. Glória a Deus por isso. E é assim que o nosso Pai nos conduz, porque hoje o mundo é contra nós, mas nós amamos o mundo. Amém? 6. Estando prontos, quer dizer, o entendimento e a obediência à palavra e ao Senhor Jesus Cristo, para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, irmãos, assim que nós temos a mente de Cristo, quando começamos a viver a vida que Ele quer para mim e para você, através da sua palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Não estamos sozinhos nesta peleja. Ele é conosco, é o Emmanuel. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui é exemplo do que eu estou dizendo,
a gente pode lembrar que dependendo do que a gente ouve, a gente pode ficar paralisado. Aqui me veio um exemplo que é conhecido dos irmãos, quando Golias estava enfrentando aqueles soldados. Ele durante 40 dias ficou desmerecendo, ficou afrontando. E o medo fez eles esquecerem o Deus maior, o Deus vivo e poderoso que pelejava por eles. Mas Davi, que tinha comunhão com o Senhor Jesus, ele tomou frente, porque ele sabia quem era com ele. E assim é na minha e na sua vida. Nenhum pensamento contrário tem que paralisar o nosso ministério, a nossa obediência, o nosso caminhar com Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E os problemas nunca serão maiores que o nosso Deus. Porque nós servimos o Deus do impossível. Louvado seja o Senhor. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, o Senhor já disse que nós passaremos por aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Diz assim no versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 14. Tu, porém, permanece-se firme naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que tens o que tens, de quem o tens aprendido. Aqui é Paulo falando a Timóteo, para ele continuar firme, porque há desânimo muitas vezes, irmãos, a caminhada, mas quando a gente busca a face do Deus poderoso e a gente se firma na palavra, que sabemos que vamos passar por perseguições, sabemos que vamos passar por tentações, mas repito, Ele é conosco. A gente nunca pode esquecer disso, irmãos, porque nós com nossas forças somos nada. A própria palavra diz que sem Jesus, sem mim, nada podemos fazer. E não podemos ver, irmãos. Não podemos, porque a nossa luta não é com a carne do sangue, é no mundo espiritual. Então só o Senhor para ir à frente e guerrear nossas guerras, instruir as nossas mãos, instruir a nossa voz, instruir a nossa mente, que Ele vai guerrear por nós. Nós somos só instrumentos para glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Em 13, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Porque é que o evangelho que ele se refere, essa sabedoria, só pode vir do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nenhuma. E que desde a tua meninice, diz a Timóteo, sabes as sagradas letras, e pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, sábio é aquele que sabe as sagradas letras. Se não sabemos, pedimos sabedoria ao Senhor, Ele dá. Ele dá e não joga no rosto, como diz a palavra. Ele dá e se alegra daquele que busca. Porque aquele que busca cada vez mais em conhecer ao Senhor, mais os seus segredos são revelados, como diz o Salmo 25. Então, irmãos, a verdadeira sabedoria
vem aqui do 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, só a palavra rema, a palavra do Espírito Santo, que é a espada do Espírito, não das nossas próprias palavras, do que nós achamos, o que nós pensamos, mas quando o Senhor coloca na nossa boca, na nossa mente, as palavras santas do Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Só com a direção dele, essa boa obra cumprida, que ele é perfeito e ele é toda bondade de Deus. Glória a Deus. E aqui no 4, irmãos, ele diz: conjure-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Aqui conjuro-te quer dizer, suplico que obedeça. Porque ele diz isso, irmãos? Porque o Senhor vai voltar e vai ter o julgamento. Tem um memorial escrito. Cada um de nós, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos pecados, das nossas bem-aventuranças, que só o Senhor conhece. Por isso, só Ele que é digno de nos julgar. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. E no 2 ele diz: que pregues a palavra. Inste quer dizer, insista, a tempo e fora de tempo. Redarguas quer dizer, argumente, repreendas, exorte quer dizer, advirta, aconselhe, aleluias, com toda longanimidade, paciência e doutrina. Doutrina, essa palavra doutrina, o que significa? Eu fui pesquisar, irmãos, que a gente ouve muito falar, às vezes não sabe o que é. Então, a doutrina de Jesus, ao qual ele se refere para que se pregue, em primeiro lugar, é a fé no Senhor Jesus. Em segundo lugar, é arrependimento. Terceiro lugar, batismo para perdão dos pecados, por imersão nas águas. 4, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Aqui é o dom conforme o Senhor distribui para a sua igreja. É assim que se prepara as pessoas a fim de que andem no caminho do Senhor. Então é tudo dando preeminência à palavra do Senhor, na direção do Senhor, mesmo que muitos preguem outras coisas, porque a gente sabe que nós também fomos imbuídos da palavra do Senhor para combater as obras do mal, falsos profetas. Por isso que o Senhor diz aqui, para nós entendermos, exortarmos com paciência. Porque o Senhor é manso, então nós também temos que ser mansos. Amém, gente? Por que ele diz isso? 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eu acabei de dizer, a gente vai ouvir muita coisa, mas o homem de Deus tem que estar debaixo dessa palavra. Mas tendo comichão nos ouvidos, o montuarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, se você é exortado, muitas vezes você não muda o seu comportamento, é mais fácil mudar de igreja. A gente vê muito isso. Mas louvado seja o Senhor que, com toda misericórdia, tenha daqueles que estão com seus ouvidos ainda com esse comichão, né, irmãos, que não quer matar a carne,
porque também aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, que o Senhor nos alcance em nome de Jesus e nos use, se for a vontade dele, para esse propósito. Glória a Deus. E desviarão os ouvidos da verdade. A verdade é Jesus. A verdade é o pão vivo que desceu do céu. Muitos mudam até de religião. Mudam, abandonam o Evangelho para servir outros tipos de religião. Voltando às fábulas, quer dizer, mentiras. Porque a única verdade é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Passou daí, não é da vontade do Senhor e não é da palavra do Senhor. Sim, mas tu, ser sóbrio em tudo. Ainda mais nos tempos de hoje, a gente tem que ter controle. Como o Senhor ministrou, paciência, consciência. Sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Vamos passar aflição, irmãos, mas o Senhor diz: faze a obra de um evangelista. Fale que o Senhor é o mesmo, que o Senhor é que cura, que salva, que liberta, que é o único Deus ao qual nós devemos nos prostrar. É o único Deus que faz obras, milagres, maravilhas, que ninguém é capaz de fazer. Louvado seja Jesus. Oh, Deus de glória. Cumpre o teu ministério. Amém? Porque se o Senhor separou, cada um tem um propósito, mesmo que não saibamos, muitos não sabem ainda qual é o seu ministério, mas vá orando ao Senhor que o Senhor vai mostrar. Porque como igreja do Senhor, todos, como ele diz na palavra, o pé precisa da mão, a mão precisa da boca, a boca precisa do ouvido. Então cada um pode agradar ao Senhor da sua forma. Para encerrar, irmãos, o Salmo 46 é onde nos firma, nos enche de fé, nos dá certeza, que essa certeza de fé que não podemos perder nunca, porque todos nós já tivemos experiências com o Senhor, nas horas boas, nas horas ruins. Ele sempre está conosco, sempre nos ajudando, sempre nos guiando, nos guardando a nossa família, guardando os irmãos da igreja. E esse salmo, irmãos, é o que testificou no meu coração, vou compartilhar com os irmãos, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é, irmãos, socorro bem presente na angústia, porque é a Ele que nós recorremos, não tem outro. Pelo que não temeremos, não temamos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O mundo pode virar de ponta cabeça, irmãos, mas a gente não pode temer. Que o Senhor está avisando. Está tendo terremotos, diz que vai vir um ciclone agora. A gente sabe, mas o Senhor não perdeu o controle ainda dele. Tudo é permissão dele. As nações se embravecem, os reinos se movem, eles levantam a sua voz e a terra se derrete. Ele é soberano, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo.
Ele é o Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos, aleluia. Oh, glória a Deus. E diz o Deus: aquietai-vos, descansa, sossega o teu coração, e sabei, confia, que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, porque em tudo Ele vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, poderoso. Então, irmãos, a palavra diz que o justo viverá pela fé e não por vista. Em nome do Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente seja cativa todo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que passaremos por aflições, por tempestade, mas cremos em Ti, Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor é conosco, por isso não temeremos, Pai, pois o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o único em quem nós podemos confiar. Amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade.